Diante da dor, diante do abalo emocional que certas circunstâncias trazem, por que que trazem? Muitas vezes. Muitas vezes é uma colheita de uma semeadura de algo ruim, mas muitas vezes é simplesmente porque a pessoa está seguindo Jesus. Ela está buscando a luz e acendendo a luz, brilhando a sua luz. E isso incomoda as trevas. Isso faz com que haja uma barreira, um ataque do mal, uma retaliação. A pessoa que intercede sente muito esse tipo de ataque, de levante do mal, porque ela está sendo luz e isso incomoda as trevas. Então, o que fazer diante disso? Algumas coisas para a gente se lembrar na hora do ataque. Primeiro, a gente vai dizer, quando ouviu alguma coisa, Senhor, apaga os dardos inflamados no meu coração, na minha mente, na mente dessas pessoas e silencia. Porque na hora que a gente ouve uma palavra enviesada, a gente quer reagir, mas isso não vai ser bom. Então, é preciso silenciar sempre. Pensar antes de falar, ser tardio para falar. Espera, não fala do emocional aflorado, aquele emocional esquentado. Não, silencia e ora. E diz, Senhor Jesus, apaga os dardos inflamados que porventura tenham entrado no meu coração, na minha mente. E ora também pelas pessoas envolvidas, às vezes em uma discussão, às vezes em um diálogo, ainda que seja um diálogo, mas está com palavras ofensivas, altivez, algo que está ferindo, machucando. Então é silêncio e oração. Outra coisa que devemos nos lembrar para que a gente esteja vencendo esse tipo de adversidade. Nós precisamos lembrar que a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado. Muitas vezes nós temos muito mais condições de entender as coisas, as situações, do que certas outras pessoas que convivem conosco. Elas não têm o alcance, a dimensão dos acontecimentos espirituais que nós já temos discernimento. Então, se nós recebemos mais será pedido de nós, da nossa conduta, de acordo com o nível de consciência que já temos. E o Senhor está observando isso. Então, nós precisamos dar passos de humildade, mais do que aquele que está no orgulho, que é falta de discernimento, de entendimento. A pessoa não tem o conhecimento que nós temos sobre o funcionamento das coisas espirituais. Então, nós vamos dar mais passos de humildade, mais será cobrado de nós do que de certas pessoas que não têm o mesmo discernimento que nós. E outra coisa que nós devemos nos lembrar diante dos aborrecimentos desta vida aqui, está tão perto de Jesus voltar, tão perto. A glória de Deus, ela não se compara a nada aqui. Quando a gente passa por um problema, a gente olha só para o nosso problema. Parece que o nosso problema toma conta da nossa visão e a gente não enxerga outra coisa a não ser o problema. Isso rouba de nós o quê? O contemplar a glória de Deus, o céu, a natureza, o sorriso da criança, a beleza da vida. Nós não podemos deixar os problemas da vida,
os aborrecimentos, o que o outro fez ou deixou de fazer, as nossas próprias falhas, roubarem o sabor da vida de nós. Porque a beleza no próximo, o próximo, ele não é Deus, mas a glória de Deus brilha nele. Por quê? Eu tenho que reverenciar Deus na vida do meu próximo, porque Deus ama essa pessoa, Deus quer salvar. Então, quando a gente olha, foca no problema, a gente tira o gosto de viver, o sabor da vida. E a gente parece que está transbordando do problema. E isso adoece a mente, o corpo, a alma. Está tudo interligado. Então, a gente precisa transbordar da seguinte certeza: está muito perto de Jesus voltar. E quanto mais perto fica de Jesus voltar, e quanto mais se aproxima o governo do anticristo, mais as coisas vão ficando difíceis, mais a atmosfera vai ficando pesada, mais as dificuldades espirituais para a gente conseguir orar, para a gente conseguir se concentrar e ler a palavra de Deus, essas lutas elas vão ficando maiores, porque está se aproximando o governo do anticristo. É bíblico que ele por um tempo ele vai governar. Então, já vão sendo dadas certas liberdades para ele. É por isso que a gente está vendo isso aí tudo permitido aí na internet, na TV, meios de comunicação de todo tipo. Uma permissividade. Porque quanto mais se aproxima a época do governo do anticristo, ele já vai, é como se o cenário já estivesse sendo preparado. Para quê? Para ele governar temporariamente. Porque o destino dele, do mal, de tudo que é do mal, já está traçado. É derrota. Não vai dar certo. Qual é o destino? A Bíblia fala do lago de fogo, enxofre, do inferno. Isso é real, é bíblico. Então, a decisão, o momento decisivo, ele já está acontecendo. Nós já estamos no fim dos tempos. Aí alguém diz assim: o dia e a hora, só Deus é que sabe. Sim, o dia e a hora precisos, só Deus é que sabe. Por quê? Tem coisas que atrasam a volta de Jesus ou que vão favorecer, por exemplo, o preparo da noiva. Uma noiva sem mácula, sem ruga, adornada para as bodas do Cordeiro. Então, a gente sabe também que não se sabe, a gente não sabe o dia preciso e a hora precisa, mas as épocas dá para saber. Porque é como as dores de parto. Quanto mais está perto de dar a luz, a grávida sabe. A mulher grávida sabe quando se aproxima a hora de ela dar à luz a criança. E a volta de Jesus é comparada a essa imagem da grávida. É como uma mulher nas dores de parto. Quer dizer, nós já estamos vendo as contrações já acontecendo. Já está se aproximando. A gente já está sentindo que tudo já está caminhando para que Jesus volte. Já está caminhando para a época do governo do anticristo, que antecede a volta de Jesus. Aí, cada um acredita de um jeito. Uns são pré-tribulacionistas, acham que
Jesus vai voltar antes da grande tribulação. E isso não é o que vem ao caso, porque isso gera... cada um pensa de um jeito. Não é que gere discussão, mas cada um pensa de um jeito. Mas o mais importante é entender que é como as dores, as contrações da época da grávida dar à luz. Essa foi a metáfora, essa foi a comparação direta usada para falar sobre a volta de Jesus. Ou uma comparação sendo feita. Enfim, também é falado como que a gente sabe discernir as estações, o tempo. A gente sabe discernir as coisas da terra. Como que a gente não vai discernir as coisas espirituais? Tudo caminhando aí, sendo preparado para que o governo do anticristo aconteça, para que ele domine, manipule e use a tecnologia para que isso seja feito. Porque ele não tem poder como o de Deus. Então, está muito perto da volta de Jesus. Isso faz os nossos aborrecimentos ficarem desse tamanhozinho, pequenos, muito pequenos, passageiros. E a gente às vezes, meu Deus, que diminua eu, Senhor, para que tu cresças, Senhor. Que diminua eu para que tu cresças. Eu preciso orar isso todo santo dia. E para sempre, até que Jesus volte. Porque se a gente for ter razão em tudo, se a gente for ter razão, a gente não está se diminuindo para que Jesus cresça. Porque até sem razão ou com razão, importa que a gente obedeça a palavra de Deus. É maravilhoso louvar, colocar a mão para cima e louvar, adorar. Mas o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, antes de mais nada, é praticar a palavra de Deus. É a obediência. É isso. Porque quem ama Jesus obedece a sua palavra. E não é só ler a Bíblia. A pessoa chega no nível de relacionamento com Deus que ela tá andando na rua, ela tá sentindo o Espírito Santo soprando no ouvido dela. Observe isso. Não com essas palavras assim, mas em forma de pensamento. Observe isso. Precisa voltar lá, corrigir, precisa fazer desse jeito. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E aí ele coloca aqui no coração, faz assim. E ele fala tudo conosco. Não como eu estou falando aqui, articuladamente com palavras, mas vem tudo prontinho no pensamento. E ele vai conduzindo. Mas por que isso não acontece mais frequentemente? Porque nós não damos lugar. Porque nós deixamos o problema encher o pote. Nós deixamos o problema submergir a gente, o problema transbordar da gente. E aí a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo assim. Cheios de si, cheios de nós mesmos, nós não vamos conseguir ouvir a voz dele. Mas se nós estivermos afinados com o diapasão de Deus, se nós estivermos constantemente buscando a presença de Deus, na hora que alguma coisa sair dos trilhos, Deus chama a gente aqui, olha, vamos consertar isso aqui não ficou bom. E aí a gente vai acertando o passo. É assim que a noiva é embranquecida. É assim que a noiva é preparada. É para esse tempo.
Quase não há mais tempo. Essa frase, quase não há mais tempo, está no cancioneiro popular. Tem uma das canções do mundo que diz isso. Quase não há mais tempo. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que não lhe resta muito tempo. E ele quer destruir a família. Ele está repreendido em nome de Jesus. E frustrados estão os planos dele para a honra e glória do Senhor. Ele está repreendido em nome de Jesus. Mas quase não há mais tempo, por quê? Porque Jesus está voltando, o Rei está voltando, o Rei dos Reis. O Rei está vindo. Lembra da parábola das 10 virgens que estavam dormindo? E quem estava dando grito? Eis que o noivo está vindo. Quem que deu esse grito? Os amigos que estavam perto do noivo. Não estavam dormindo, não estavam apostatados. Quem vai ser amigo do noivo nesta época? Quem está perto de Jesus? Falando, olha, Jesus está voltando. Acorda, isso é real. Isso é literal. Tem filmes aí que se dizem evangélicos de outros países. Passam aqui, que estão na internet, que falam que Jesus já voltou, que ele vai voltar, é no sentimento da gente. Enfim, isso não é verdade. Isso não é verdade. Jesus vai voltar nas nuvens, como fala em Mateus 24. É desse jeitinho que está escrito ali. Está escrito ali e é assim que vai ser. Mas a pessoa que lê a palavra, ela tem que ler a palavra e ouvir Deus falando com ela. Porque ela não pode só ler a palavra e Deus não falou com ela. Deus vai falar com ela. Ele vai ter meios para falar com a pessoa. Ele fala. É só a pessoa buscar. Deus, ele fala. E ele está enviando os servos dele para falar para as pessoas. Ele está voltando. Isso não é um tema para canção. Isso não é uma frase feita. Isso é uma realidade. E isso é o meio de nós não nos atolarmos em problemas. Porque maior é o acontecimento que está por vir e não está longe. Não está longe. A gente pode discernir a época, não o dia e a hora, mas a época está perto, já é para esse tempo. E nós podemos também entender que a Bíblia fala que virá como ladrão. Ou seja, vai ser de surpresa. Na hora que ninguém percebe, ninguém espera. E comiam, e casavam, e davam-se em casamento, e de repente veio o dilúvio. E assim também será na época da volta de Jesus. As pessoas estão lá fazendo suas coisas, e de repente a Bíblia fala de um arrebatamento em 1 Tessalonicenses. Arrebatamento, aparece a palavra arrebatamento, que os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os que estiverem vivos até lá. É assim explicadinho. Mas as pessoas não querem comer a palavra de Deus, elas não querem ler a Bíblia. E a Bíblia já não está mais sendo pregada em lugar nenhum. A gente vê que hoje os lugares que deveriam estar pregando a palavra de Deus como ela é, como está na Bíblia, são poucos que estão fazendo isso. É muita pregação sobre outros assuntos. Até nos canais de internet,
A gente sabe que quando fala mesmo de volta de Jesus, que o assunto é aceitar Jesus, esses vídeos, esses tipos de vídeo nem sempre são tão distribuídos como os outros. Não tem aquela esfera de alcance que outros vídeos têm. Porque não são distribuídos. Por quê? Porque é o sistema que já está sendo implantado do anticristo. E isso vai ficando estreito. A palavra de Deus diz que haverá um tempo em que sentirão fome da palavra de Deus. Não é de comida, não. É da palavra de Deus. E quem falará? Como crerão se não tiver quem pregue, quem fale? Vamos esperar virar anjos perfeitos para falar de Jesus, para exaltar o exaltado, que é Jesus Cristo? Será que as pessoas agora têm que fazer curso para falar quem as salvou, quem as libertou, quem é o sustento das suas vidas, o seu Deus? Deus está contando conosco. A palavra diz que se alguém se envergonhar de Jesus, como é que ele vai fazer com a pessoa que se envergonha dele? A vida é doce, é suave, é linda, mas ela não é de brincadeira. Cada pensamento, cada palavra, cada atitude, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E os olhos de Deus estão sobre nós o tempo todo. Não cai a folha da árvore sem que ele saiba. Então, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele sabe. Ele nos ama. Mas nós temos responsabilidade diante daquilo que recebemos. A mordomia é do tempo, é do corpo físico, é dos bens. E nunca ninguém disse que seria fácil. A ideia é de uma porta estreita, é de carregar a sua cruz. E quando a gente se perdeu disso, a vida ficou mais difícil. Mas ainda há tempo de a gente deixar Deus endireitar os nossos caminhos. Porque Ele é Deus, Ele é Pai e Ele quer o melhor para nós.